Senta, minha gente, porque mais um capítulo dessa novela chegou e dessa vez o bafo tem cheiro de documento oficial, tem GAECO no meio e tem uma defesa que foi de peito aberto contra uma parede que já estava lá esperando por ela faz tempo. Deolane Bezerra assistiu a própria estratégia jurídica ser desmontada ponto a ponto, em resposta formal do Ministério Público, pelo mesmo órgão que a prendeu. E o mais devastador de tudo é que cada argumento que os advogados colocaram na petição parecia ter sido previsto antes mesmo de a caneta tocar o papel. E se você já tá passada igual a gente só de ouvir isso, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem aí é ainda mais bafo, ainda mais pesado e ainda mais constrangedor de acompanhar, gente. Porque isso aqui não é um episódio isolado, é a continuação de uma saga que envolve prender alguém que ostentava jatinho e riqueza nas redes como se fosse o estado natural da existência humana, e que agora tenta, semana após semana, encontrar uma saída jurídica que o Ministério Público parece ter fechado com antecedência. E olha, que o bafão central ainda não chegou, tá? Mas quando chegar, você vai entender por que essa história é diferente de tudo que já rolou nessa novela até agora. Segura aí. Vamos lá, minha gente, porque antes de a gente chegar no núcleo do bafo, que é onde essa história realmente vira de cabeça para baixo, a gente precisa entender as camadas. Deolane Bezerra está presa desde maio. Presa. A influenciadora que vivia de ostentação constante, que postava riqueza nas redes como se pobreza fosse uma escolha pessoal mal feita, está dentro de uma cela enquanto a equipe dela trabalha do lado de fora, tentando encontrar o argumento que derrube tudo de uma vez. E em 15 de julho, a defesa achou o que acreditava ser esse argumento, protocolou uma petição, construiu uma tese, chamou a atenção da imprensa, criou expectativa pública, deliberadamente, de que dessa vez tinha achado o caminho. E aí o GAECO respondeu, com a calma de quem já tinha lido aquela carta antes de ela ser enviada. Se você quer acompanhar essa saga jurídica semana a semana, sem perder um capítulo dessa novela que não para de render, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não deixa nada passar e não poupa detalhes, tá? A tese da defesa era ousada, gente. Vou dar esse crédito. Não foi um movimento tímido, não foi um recurso de protocolo, foi uma aposta existencial. A argumentação foi construída em cima de um detalhe específico da Operação Vênus. A investigação identificou elementos transnacionais no caso, pessoas custodiadas em presídios federais, indícios de articulação que ultrapassam fronteiras estaduais e nacionais. E a defesa foi lá e disse, quando uma investigação tem esses elementos, a competência migra automaticamente para a Justiça Federal. Automaticamente. O processo conduzido pela Justiça Estadual de São Paulo seria nulo. As prisões seriam nulas. As buscas e apreensões seriam nulas. A denúncia inteira seria nula. Tudo junto, tudo de uma vez, tudo anulado com um único argumento bem colocado. Parece razoável quando você lê assim, né? Tem uma lógica interna, tem estrutura, tem citações, e provavelmente foi exatamente por isso que a defesa apostou tão alto. Porque quando funciona, funciona de verdade, mas quando não funciona, a queda é proporcional à altura da aposta. E a resposta que veio do promotor Lincoln Gacchia, integrante do GAECO, foi a materialização em documento oficial de exatamente o que acontece quando uma estratégia encontra a parede que foi construída especificamente para bloqueá-la. Um vexame, gente, do tipo que dói só de acompanhar de longe. Porque a distinção que o GAECO fez parece técnica, mas na prática é devastadora. Deolane Bezerra não está sendo acusada de integrar o PCC diretamente. Essa escolha não foi acidente nem imprecisão da denúncia. Ela está sendo acusada de integrar uma organização criminosa distinta, com estrutura própria, montada especificamente para lavar dinheiro em benefício de membros de organização criminosa. São coisas diferentes, são objetos jurídicos diferentes, têm tratamento legal diferente. E essa diferença, que parece detalhe técnico de quem está de fora, muda absolutamente tudo no argumento de competência que a defesa construiu com tanto cuidado. Porque a tese dele só funcionaria se Deolane fosse acusada como membro direto de uma organização com caráter reconhecidamente federal. E ela não é. A denúncia foi construída de outro jeito, com outra arquitetura, com outra moldura jurídica. E aí a carta que os advogados guardaram por meses como trunfo virou papel molhado diante de uma resposta que levou parágrafos para explicar por que ela não se sustenta. Que criatura, pelo amor de Deus!
E olha, gente, enquanto você escuta isso, é bom lembrar que essa movimentação toda foi pública, chegou à imprensa, gerou manchete, pessoas próximas de Deolane, fãs, pessoas que acompanham o caso e acreditam na versão dela, ficaram esperançosas. Dessa vez vai. Encontraram o caminho. Agora o processo cai. A expectativa foi criada deliberadamente, alimentada por declarações da própria defesa, e depois o Ministério Público veio com a resposta e transformou toda aquela esperança em constrangimento coletivo e ao vivo. Vergonha alheia em dose industrial, gente. Do tipo mais dramático possível. E antes de eu te contar o que mais o GAECO colocou nessa resposta, porque tem muito mais ainda, deixa a inscrição aqui nesse espaço que esse tipo de detalhe jurídico que muda completamente a leitura de um caso é exatamente o que a gente destrincha aqui toda semana sem pular parte, tá bom? Cada argumento que foi protocolado em 15 de julho encontrou uma resposta direta do outro lado. A transnacionalidade citada pelos advogados? O GAECO explicou que a presença de elementos internacionais numa investigação não altera, por si só, a competência do juízo estadual que conduziu o processo. A menção a pessoas custodiadas em presídios federais? Detalhe de investigação maior, disse o promotor, sem força jurídica suficiente para justificar qualquer transferência de competência. O pedido de anulação total do processo, de todas as decisões da Operação Vênus, de todas as buscas e apreensões, da própria denúncia, rechaçado de forma integral, com precisão cirúrgica, ponto a ponto, sem deixar nenhuma brecha em aberto para uma segunda tentativa com a mesma lógica. Um absurdo de humilhação jurídica, gente, mas ainda tem mais, porque o que vem agora é onde essa história dobra de um jeito que a maioria não esperava. E tem um detalhe que a gente precisa pausar para observar, porque é revelador de uma coisa que vai além do processo em si. Enquanto o GAECO formulava a resposta, enquanto o promotor colocava no papel ponto a ponto porque a tese da defesa não se sustenta, o advogado de Deolane estava dando entrevista, falando do quanto aquela petição era robusta. Robusta, gente, robusta, descrevendo a estratégia como sólida, bem fundamentada, com chances reais de virar o jogo. Nesse exato momento em que do outro lado a resposta já estava sendo construída para desmontar cada vírgula daquilo. Que vergonha, gente, mas do tipo que você não consegue parar de olhar. Porque quando você aposta tudo ou nada numa estratégia que o outro lado já tinha bloqueado antes de você jogar, o resultado não é apenas uma derrota jurídica, é uma derrota pública, documentada, que vai ficar nos autos do processo para sempre e que qualquer pessoa com acesso aos documentos pode ler e entender exatamente o que aconteceu. A queda foi de uma altura que a própria defesa construiu ao chamar a atenção da imprensa para esse movimento. Às vezes o silêncio protege mais do que a estratégia, né, amiga? Mas aí a gente não teria bafo para contar. Quem quer acompanhar cada dobra dessa saga sem perder um capítulo, se inscreve agora nesse espaço, porque aqui a gente não vai parar de destrinchar essa novela enquanto ela tiver capítulo novo saindo, tá? Porque tem um ponto que a gente ainda não tocou, e que é talvez o mais revelador de tudo nessa resposta do Ministério Público. A defesa apostou no argumento de incompetência da Justiça Estadual. Mas junto com esse argumento central, eles também pediram a anulação de todas as decisões da Operação Vênus. Todas, gente. Não foi um pedido cirúrgico, não foi uma tentativa de reverter um ponto específico, foi uma aposta existencial mesmo, tudo ou nada, cai tudo ou não cai nada. E quando você aposta tudo ou nada numa carta que o adversário já tinha na manga antes de você jogar, o resultado é uma queda que ecoa por muito tempo. E o GAECO fez questão de responder na mesma proporção. Não apenas recusou o argumento central, mas rebateu cada desdobramento, cada pedido derivado, cada construção auxiliar que a defesa tinha colocado na petição como suporte. Caiu tudo junto, de uma vez. E segura o coração que a parte que vem agora é onde esse caso para de ser só mais uma batalha jurídica e começa a ser outra coisa completamente diferente. Porque tem algo sobre a construção dessa denúncia que o Ministério Público deixou escapar na resposta de uma forma que a gente precisa parar e entender com calma. A defesa foi lá, argumentou com transnacionalidade, criou expectativa, esperou o resultado. E a resposta do promotor veio com uma informação que ninguém tinha colocado dessa forma antes, pelo menos não assim, tão claramente, em documento formal.
A tese de que Deolane seria membro direto do PCC foi conscientemente evitada na construção da denúncia. Conscientemente. Não foi descuido, não foi falta de provas nessa direção específica. Foi uma escolha estratégica feita pelo Ministério Público desde o início da operação, desde antes da primeira prisão, desde antes da primeira página da denúncia ser escrita. Uma escolha que, entre outras consequências, fechou de antemão a porta que a defesa ia tentar usar lá na frente. E antes de a gente chegar no que isso significa de verdade, porque é aqui que o bafo central explode, olha, se inscreve agora nesse espaço, porque o que falta sair é o que vira esse caso de cabeça para baixo de vez, gente. De vez. E o bafo é o seguinte, gente. O GAECO sabia. Sabia que a defesa de Deolane Bezerra ia usar o argumento de competência federal como carta principal. Sabia antes de a petição ser protocolada, antes de a estratégia ser anunciada para a imprensa, antes de qualquer advogado sentar para escrever aquele documento. E a denúncia foi construída, desde a origem, de forma a inutilizar esse argumento antes mesmo de ele existir. A organização criminosa da qual Deolane é acusada de fazer parte foi descrita, desde o primeiro documento, como uma estrutura separada, com finalidade específica de lavagem de recursos, distinta do PCC, justamente para blindar o processo contra a tese federal que viria depois. A carta que a defesa guardou por meses como trunfo foi fabricada pelo próprio GAECO para não funcionar nessa fechadura. E quando os advogados foram lá e tentaram abrir a porta, o Ministério Público apenas apontou com calma. Essa chave foi a gente que fez, e a gente fez ela errada de propósito. Um bafo histórico, gente, do tipo que redefine tudo que veio antes. E se você ficou tão passada quanto a gente com essa revelação, se inscreve nesse espaço, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada próximo capítulo. O que isso significa na prática, e a gente precisa parar para entender direito porque não é exagero chamar de estratégia cirúrgica, é que a defesa de Deolane Bezerra está tentando jogar xadrez contra alguém que montou o tabuleiro. Cada peça no lugar que está por uma razão, cada caminho possível mapeado com antecedência. E quando a defesa vai lá e tenta o movimento que parecia mais óbvio, o mais natural dentro da lógica do caso, encontra do outro lado o GAECO dizendo com a serenidade de quem não precisou nem se surpreender: a gente já sabia que você ia tentar isso aqui. A gente preparou o terreno para isso não funcionar antes de você pensar nisso. E a consequência direta é que os próximos passos da defesa precisam ser muito mais inventivos ou muito mais desesperados. Porque a estratégia padrão foi queimada publicamente, com resposta formal arquivada nos autos, acessível para qualquer pessoa que queira ler. O que vier agora não pode usar a mesma lógica. E quando a equipe de Deolane fica sem as estratégias mais óbvias, a gente já viu o que acontece. Vai para a imprensa, cria manchete, gera expectativa, e depois o resultado chega e a expectativa vira constrangimento coletivo outra vez. É o ciclo, gente. Infelizmente ou felizmente, dependendo de onde você está assistindo a isso. E tem uma pergunta que precisa ser feita aqui, uma pergunta que a maioria das coberturas evita, mas que nesse espaço a gente não vai fingir que não existe, porque faz parte do bafo, porque faz parte da história. E porque é a pergunta que qualquer pessoa que presta atenção nos detalhes vai fazer de qualquer jeito. Quem está bancando essa defesa? Advogados que atuam no nível que enfrenta o GAECO, petições com tese de transnacionalidade, recursos em múltiplas frentes simultâneas, aparições constantes na imprensa, tudo isso tem custo. Custo muito alto. E quando a acusação central é exatamente fazer dinheiro sujo circular como se fosse limpo, quando o Ministério Público está dizendo em documento formal que ela integrava uma organização montada especificamente para isso, a pergunta sobre a origem dos recursos que estão pagando a própria defesa vira, ela mesma, parte do bafo. Não de forma leviana, não de forma irresponsável, mas de forma que quem acompanha com atenção vai chegar lá de qualquer jeito. A gente só colocou em voz alta o que todo mundo já está pensando. E essa pergunta fica no ar, gente. Ela pesa, ela não é pequena nem é fácil de responder. Deolane Bezerra construiu uma imagem pública com um fio condutor clarinho, mulher que venceu pelo próprio esforço, que saiu de uma origem humilde, que ostenta porque trabalhou para chegar até ali, que deve tudo ao próprio suor e à própria garra. Essa imagem foi a base de milhões de seguidores, de contratos publicitários, de participações em realities de alcance nacional,
de uma carreira inteira nas redes sociais que gerou, ela mesma, muito dinheiro. E agora, a cada resposta formal do Ministério Público, a cada tese derrubada com precisão, a cada detalhe que vaza dos documentos, fica mais difícil olhar para essa trajetória e não ver os contornos do que o GAECO está descrevendo com tanta calma e tanta exatidão. Cada pedido negado é uma rachadura nova na fachada. E a fachada, gente, tá ficando com rachadura demais para sustentar o peso do que foi construído em cima dela. E talvez o ponto mais irônico de tudo, o que dá mais vergonha alheia em todo esse episódio recente, é o seguinte: a defesa foi lá, chamou atenção pública para a estratégia, concedeu entrevista, gerou cobertura, criou expectativa ampla de que dessa vez tinham encontrado o caminho certo. E o resultado de tudo isso foi dar ao Ministério Público mais uma oportunidade de explicar publicamente, com detalhes, com documentos formais, com citações jurídicas precisas, por que Deolane Bezerra continua presa e por que o processo segue na Justiça Paulista sem perspectiva imediata de mudança. Às vezes, minha gente, o silêncio seria infinitamente mais estratégico, mas aí a gente não teria bafo para contar. E a gente agradece, de coração, pela bagunça toda. Agora, deixa a gente falar sobre o que muda a partir daqui, porque essa história não acabou e os próximos movimentos vão dizer muito sobre o que a defesa tem ou não tem de sobra para usar. Com a tese de incompetência desmontada formalmente, com o pedido de anulação total rechaçado de forma integral, a equipe jurídica de Deolane vai precisar mudar de rota. E mudar de rota num processo dessa complexidade, com o GAECO do outro lado mapeando cada possibilidade com antecedência, é uma operação que exige recursos, criatividade e, principalmente, uma estratégia que o Ministério Público não tenha previsto. A questão é, depois desse episódio, com essa carta queimada publicamente, com esse vexame documentado nos autos, o que sobrou na manga? E tem uma dimensão dessa história que vai além do processo em si, e que a gente precisava tocar pelo menos uma vez antes de fechar. Deolane tem seguidores que acreditam nela com uma intensidade real. Pessoas que vibraram com a notícia da petição, que esperaram a resposta, que queriam que desse certo. E quando o resultado veio, essas pessoas também caíram junto. A cada derrota jurídica pública, construída com essa arquitetura de expectativa e frustração, tem gente do lado de fora que vai junto na queda sem ter pedido ingresso para essa montanha-russa. E isso é, de certa forma, parte do bafo que ninguém comenta. A exposição pública de uma estratégia que falha não afeta só quem está nos autos, afeta quem apostou afeto nisso também. Que situação, gente! E se você acompanhou tudo isso até aqui e quer que a gente continue destrinchando cada novo capítulo dessa novela jurídica sem deixar nada passar, se inscreve nesse espaço e manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver aqui. Porque essa saga ainda tem muito a revelar, a defesa ainda vai se mover, o GAECO ainda vai responder. E aqui, a gente vai estar de olho em cada passo, em cada documento, em cada entrevista que alguém der, achando que ajuda e que vai acabar virando manchete de constrangimento, gente. Deolane tentou. A defesa tentou. O GAECO leu a jogada antes de ela sair do tabuleiro. Competência, minha gente, de quem tá na cadeia e de quem colocou lá.